E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo, e se você se interessa sobre o lançamento parabólico, fica aqui que você vai entender tudo sobre esse tipo de movimento aí, tá bom? O que consiste um movimento parabólico? Ele é um movimento que, de agora em diante, ele tanto se movimenta na horizontal, quanto ele se movimenta ao mesmo tempo na vertical. Então, de agora em diante, a gente tem um movimento onde ele está se comportando em duas dimensões, tanto na horizontal quanto na vertical. Só que quais são as seguintes informações que a gente já sabe? É que um movimento na horizontal, ele está aplicado em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, tudo que envolve em seu movimento horizontal, ele vai sempre trabalhar com velocidade constante, mas quando se trabalha em um movimento que está na vertical, devido à influência da gravidade, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente tem um movimento agora, onde ele possui duas dimensões, tanto na horizontal quanto na vertical ao mesmo tempo. Então, assim, vamos considerar que a gente tem uma bolinha. Essa bolinha ela é lançada, né, com um ângulo θ em relação a uma horizontal, sendo sobre ela provocada uma velocidade v0. Essa bolinha vai subir, ao mesmo tempo vai se deslocando para a direita, não é? E devido à influência da gravidade, não é? Ela vai tendo uma diminuição dessa força, dessa velocidade que vai lançando ela para cima, até o momento que ela para de subir, mas continua indo para a direita, sempre com a mesma intensidade e velocidade indo para a direita, até o momento que ela chega a cair. E o que é que vai acontecendo? Sua velocidade, que possui um sentido para baixo, agora vai aumentando com a queda. Então, a gente tem uma diminuição da velocidade durante a subida e um aumento da velocidade durante a descida, provocando sempre um movimento constante no sentido horizontal, para a direita, no nosso caso, tá bom? Se você reparar, todo o movimento aqui, realizado pela bolinha, não é? Quando possui um ângulo θ, ele possui duas coordenadas. Uma velocidade que impulsiona ela na vertical, e uma velocidade que impulsiona ela na horizontal. Menos, se você reparar, esse ponto mais alto, né? Que eu posso falar como altura máxima. A altura máxima, se você reparar, a gente não tem uma coordenada que esteja na vertical. Por quê? Porque já foi estudado que quando ele está na altura máxima, a velocidade y que atinge esse corpo é igual a zero. Isso é o ponto que o corpo para de subir, né, e começa a descer. Então, por isso que sua coordenada na vertical, y, é igual a zero, tá bom? O que é que consiste esse tipo de movimento? Que toda vez que a gente possui uma inclinação na física, gente, pode ser na força, pode ser velocidade, qualquer que seja a grandeza, trabalho, tá bom? Qualquer que seja a grandeza, toda vez que a gente tem um vetor, né? Um vetor é uma grandeza vetorial, seja ela velocidade ou força, e ela possui inclinação θ, ou a gente vai precisar transformar essa inclinação para horizontal ou transformar essa inclinação para vertical. Por que isso, gente? Tenta entender aqui, Vamos considerar que uma questãozinha, ele peça para você calcular a altura máxima que essa bolinha chegou. Então, esse corpo ele vai se movimentar até chegar aqui. Como, pelo amor de Deus, eu vou como eu vou calcular esse movimento oblíquo se a gente nunca trabalhou esse tipo de movimento? Então, gente, o que é que a gente pode fazer? Você concorda que a altura
que essa bolinha está do solo aqui, tá bom? Vou pegar aqui uma régua. Você concorda que a altura que essa bolinha está do solo é a mesma altura se eu pegasse essa bolinha aqui e desenhasse ela aqui? Desenhando a bolinha aqui, ó. Pronto. Você concorda que a altura aqui vai ser a mesma altura aqui. Então, em vez de eu calcular esse movimento desconhecido, a gente poderia muito bem se utilizar aqui de um movimento vertical onde a gente já sabe calcular, né? Então, eu posso, em vez de usar essa velocidade com inclinação θ, transformar essa velocidade aqui para vertical e usar esse movimento retilíneo aqui e calcular a altura que essa bolinha se encontra na posição máxima dela. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou transformando um movimento com uma certa curvatura em um movimento retilíneo para facilitar a nossa vida. A mesma coisa aqui no processo horizontal. Vamos considerar que a gente tem a bolinha e a bolinha ela vai subindo, 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 depois desce, desce, desce até chegar a um determinado alcance. Você concorda que a distância que a bolinha chegou aqui seria a mesma distância se ela viesse aqui, ó, em um movimento horizontal? Então, o que é que eu vou fazer, gente? Em vez de usar essa movimentação, que é muito mais complicada, eu vou se utilizar desse movimento aqui na horizontal, tá bom? Da mesma forma que eu utilizei aqui, e aí eu consigo calcular a distância, esse alcance, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode transformar esse movimento em um movimento vertical ou um movimento horizontal? É muito simples, gente. Eu vou dar uma pausa aqui só para desenhar um esquema e depois eu volto. E aí, meus queridos e queridas, voltando aqui para o nosso esquema, imagino que essa velocidade aqui V0, eu só fiz retirar esses esqueminha e passei para cá. O que é que acontece? Eu falei para vocês que toda a grandeza vetorial que possui uma inclinação θ, ela pode ser transformada em dois vetores. Um vetor na horizontal, um vetor na vertical. Como essa velocidade é a velocidade V0, então eu transformei ela em um vetor horizontal, então eu chamei de V0x, e aqui eu transformei de V0y. Né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou retirar esse V0y aqui do lugar, arranquei o bichinho e coloquei aqui, ó. E aí eu tive uma formação de um triângulo. Eu só retirei ele daqui e botei aqui, ó. E aí eu tive um triângulo retângulo, né? Se você reparar aí, né? Onde eu tenho aqui um vetor, um ângulo reto aí, né? 90 graus. O que é que a gente já estudou em matemática, né? Que para eu encontrar o cosseno, é necessário eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. E para eu determinar o seno, o cateto oposto pela hipotenusa. Então, se utilizando dessa ideia, vamos lá. Cosseno de um ângulo qualquer. Se utilizando desse triângulozinho aqui, eu sei que é cateto adjacente colado ao ângulo dividido pela hipotenusa, que é V0. Então, eu vou ter, ó, V0x dividido por V. Enquanto eu tenho que seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto ao ângulo, então eu tenho V0y dividido pela hipotenusa, que é V0. Esqueci de botar o V0 aqui. Então a gente já tem as duas formações. Sendo assim, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse V0 aqui, passar para o outro lado multiplicando, esse V0 aqui, passar para o outro lado multiplicando. Portanto, a gente vai encontrar as seguintes fórmulas. Eu vou encontrar que Vx é igual a V0, no caso, vezes o cosseno do ângulo, enquanto Vy é o valor de V0 vezes o seno do ângulo. Então a gente consegue agora
determinar tanto a componente vertical, y, quanto a componente horizontal dessa grandeza vetorial. Então é bem simples, gente. Olha como é simples. Se você quer transformar essa velocidade em Vx, para poder calcular esse alcance, ó, em vez de eu querer calcular todo o alcance se utilizando desse movimento aqui, ó, eu posso calcular esse alcance se utilizando de um movimento retilíneo. Então eu só preciso transformar essa velocidade aqui em uma velocidade horizontal e ele vai se movimentar assim. Como é que eu faço para transformar? É só, para eu transformar V0 em Vx, é só multiplicar o valor da velocidade com o cosseno. Se eu quero transformar essa velocidade V0 para horizontal, pego o valor dela e multiplica com cosseno. Se eu quero calcular a altura desse corpo, em vez de eu estar se utilizando desse movimento, eu posso transformar esse movimento parabólico aqui em um movimento vertical, né? Fica retilíneo e vertical, fica bem mais fácil. Então, o que é que eu preciso? Transformar essa velocidade V0 numa velocidade vertical. Então, para eu achar essa velocidade V0 e transformar ela em vertical, é só pegar o valor dela e multiplicar com o seno. E aí ela vai virar V0y. Então, ó, eu quero achar V0y, V0 vezes o seno. Então, bem fácil. Se eu quero achar x, é o valor da velocidade com o cosseno. Se eu quero achar y, é o valor da velocidade com o seno. Bem simples, né? Tranquilo? Então, mas, professor, como é que a gente consegue determinar? A gente achou as velocidades, bem tranquilo, mas como é que eu consigo determinar a altura ou o alcance desse móvel, né? Qual a distância ele consegue chegar? É bem fácil. Para a gente determinar, vou dividir as fórmulas que a gente vai apresentar agora em duas, tá bom? Uma na componente vertical, para a componente vertical, quando se aplicar a altura, tá bom? A qualquer relação que esteja envolvendo a altura. Olha como é bem simples. Se caso ele pedir para calcular a altura, a gente vai ter uma fórmula. H é igual a 5t ao quadrado. Oxi, fácil demais. Então, vou deixar aqui, ó. Então, para eu determinar a altura, eu preciso só multiplicar o tempo ao quadrado por 5, para eu achar essa altura. Só que você vai perceber que em algumas informações dessa questão, desse conteúdo, ele não vai dar o tempo. Então, como é que a gente vai achar esse tempo? É bem simples, gente. Para determinar o valor do tempo, é necessário que a gente pegue o valor da velocidade y, da coordenada y inicial, né, e dividir ela por 10. E aí eu já vou achar o tempo. E é bem simples, né? Então, o tempo eu já tenho aqui também. Então, quando você encontrar o tempo, você pode encontrar a altura. E olha como é simples, você não precisa nem fazer nenhum cálculo para isso. Olha, vamos dizer que você tem um corpo seja lançado para cima, né? Essa velocidade V0y seja uma velocidade de 30 metros por segundo. O que significa dizer isso? Uma velocidade de 30. 30 dividido por 10, 3 quer dizer que o tempo que ele vai levar subindo aqui é de 3 segundos. Então ele leva 3 segundos para subir, como ele leva 3 segundos para descer. Então ele leva 3 segundos para subir e ele vai levar aqui 3 segundos também para descer, não é? Então a gente acha o tempo de subida. Então esse T aqui é o tempo de subida, gente, viu? Cuidado aí. Se você quer encontrar o tempo total que ele permanece no ar, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? Então, a gente achou aí o tempo de subida. Para eu achar a altura, se eu disse que vale 3 segundos para subir, 5 vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45 metros é essa altura aqui. Olha que simples, né? E se caso eu quero calcular o alcance
dessa bolinha. É bem simples também. Eu vou botar agora como uma relação horizontal, né, o componente dela, porque ela está relacionando a distância, é algo horizontal. E para a gente calcular isso, olha, é a distância vezes a velocidade x, o componente x, né, agora, né, essa velocidade x, vezes o tempo total do percurso. Então, se essa velocidade x, vamos considerar que seja 10, e ele se moveu durante 6 segundos, né? 3 de subida e 3 de descida. Então, ó, se ele anda 10 metros por segundo, então em 6 segundos ele vai andar 60 metros. E a gente consegue determinar aí a distância, o alcance. Então, é bem simples, bem fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido comigo. E fica para a próxima e tchau, galera!